Olha, é importante a gente não ficar apenas num idioma só. É importante a gente aprender e aprender bem o nosso idioma. Português, pouca gente sabe falar bem, mas é uma das línguas mais belas do mundo. Mais uma língua, um idioma que representa uma verdadeira alavanca na vida de todos nós, é o inglês. Tem outras línguas belíssimas, francês, romântico, italiano também, mas a língua universal, comercial, para quem trabalha, é o inglês. E é exatamente para chamar a atenção, além de faculdades, do seu futuro, enfim, de concursos, quando você diz lá, eu falo inglês, já tem um plus a mais. E é exatamente por isso que eu tenho a honra de rever um velho amigo longas datas, meu nobre professor Valber Lima, e ele vem falar da importância do inglês para o turista, para o trabalho e para tudo mais, e para todos nós é de suma importância. E ele vem exatamente falar na condição de executivo de idiomas. Professor Valber Lima, que honra tê-lo aqui. Um abraço, fique à vontade para conversar com o nosso público, com os seus alunos de agora e futuros. Exatamente. Bom dia a todos. Eu quero começar justamente por onde você falou, a importância com relação ao mercado de trabalho, a turismo, ou seja, existe um leque infinito de utilidades do idioma, principalmente o inglês. Por quê? Porque ele já foi considerado o idioma do universo. Então, todos os países já preparam as pessoas para falar inglês. A gente viu uma pesquisa recentemente da China que investiu milhões de dólares na população para que a população se tornasse bilíngue. Ou seja, eles sabem da importância que isso vai ter. E não só na área comercial, mas até mesmo na questão do desenvolvimento pessoal. Porque já se comprovou também que aquelas pessoas que falam mais de um idiomas, elas têm benefícios no seu desenvolvimento cerebral, certo? E se provou também que a questão de doenças como Alzheimer, ela é retardada, tá? A pessoa não vai ser curada, mas os problemas que ela causa vão ser retardados em até 5 anos. Se fosse aparecer aos 70, agora vai aparecer aos 75, 76 anos. Ou seja, para a saúde mental, essa aprendizagem de idioma também é muito importante. Certo? Visto que o nosso cérebro, ele é um músculo que precisa ser exercitado para que ele possa ser fortalecido. Quanto mais fortalecido seja o nosso cérebro, mais protegido ele está. Então, o idioma, além de todas as outras questões, ainda traz essa saúde para a gente também. Certo? E as pesquisas falam também que independe da idade que você comece a aprender o idioma, os benefícios serão os mesmos. Tanto uma criança de 7 anos vai se beneficiar muito com isso, quanto um adulto de 60, 70 anos. Valber, agora, o que mais você gostaria de dizer, principalmente para os pais, para que observem bem a idade, quanto mais jovem, quanto mais criança que vai no contato inicial com um novo idioma, o aprendizado vai se tornando uma sedimentação muito mais fácil. Muito embora você disse muito bem, não tem idade para começar a estudar, a exercitar o cérebro para evitar até esse tipo de doença, muito bom para a memorização. Agora, o que é que a gente poderia já, a partir de agora, dizer para aqueles que querem um futuro melhor para os seus filhos, a partir da mais tenra idade, para esse primeiro contato com o inglês? A gente sabe que a criança, desde os 2, 3 anos, eles não diferenciam muito a questão de idiomas. Onde você o colocar, ele vai aprender sem questionamentos, que não é o que acontece com o adulto. O adulto, a gente vai ensinar uma estrutura gramatical, ele vai questionar por que essa estrutura é assim, por que em português é desse jeito. Esse tipo de questionamento atrasa um pouquinho a aprendizagem e a criança ela não faz questionamento algum. Ele simplesmente aceita aquilo que está sendo inserido e pratica aquilo que o professor orienta ele a fazer. Certo? Então, quanto antes colocar, mais facilidade ele vai ter, mas a gente precisa ter outros tipos de preocupações. Por exemplo, uma criança entra no inglês aos 3 anos. Essa criança vai fazer o curso, vai sair do inglês aos 15 anos. Quantos anos esse menino vai estar em uma escola de inglês?
Então, como professor, eu já ouvi vários questionamentos dos adolescentes. Eles diziam, teacher, eu não aguento mais essa escola de inglês, eu estou aqui desde os 3 anos e tal. Então, se você prolongar muito isso pode criar também uma frustração no seu filho, ele passar essa frustração para o idioma e não querer mais estudar aquele idioma. Então, tem que ter moderação também. Certo? A criança aprende com mais facilidade, aprende. A escola onde ele está, já está ensinando inglês, muitas vezes está ensinando já aquilo que ele iria aprender numa escola particular. Mas os pais, além da escola regular, ainda colocam mais tempo na escola particular, como também colocam no judô, nisso, naquilo, aquilo outro, preenchendo demais o tempo da criança. Ele pode passar a ter uma ojeriza aquele idioma, de tantos anos que ele vai passar dentro de uma escola. Então tem que ter certos cuidados, mas que eles têm muita facilidade, tem e deve ser aproveitado, entendeu? Estimulado. Se o pai puder em casa, o pai e a mãe, brincar com ele, com os livros de inglês, mostrar, fazer com que ele vá gostando, tendo gosto pelaquilo que ele está fazendo. Isso é muito importante. Certo? Então, não deixe com que o seu filho passe a não gostar do estudo do idioma. Faça com que cada dia mais ele goste, mostre para ele a importância, veja com ele desenho animado em inglês. As televisões hoje têm muitos recursos de você tirar a dublagem, tirar a legenda. Veja, estimule a criança para que ela não passe a não gostar do inglês porque ela está indo por obrigação ou alguma coisa assim. Então é importantíssimo, a criança aprende rapidíssimo, utilize isso para que ele tenha no futuro já essa facilidade. Eu tenho um amigo que teve uma facilidade muito grande de aprender, não ser fluente, um professor de inglês, mas sim, ele falava inglês e se comunicava com as pessoas em inglês, e tudo começou no cinema, lendo legenda e bom de ouvido da terminologia. Aprendeu o seu modo, depois foi para uma escola de inglês e melhorou consideravelmente. Você é contra a legenda? Não sou contra a legenda, mesmo porque a gente tem que entender que as pessoas têm condições diferentes de aprendizagem, tá? Então nós temos o aprendiz visual. Provavelmente essa pessoa é um aprendiz visual, que vendo ali a legenda, ele está aprendendo. Tem outros que é altamente auditivo. Eu, por exemplo, sou altamente auditivo. Então, se falar para mim, eu capto na hora. Eu não preciso ver. Mas tem pessoas que dependem do visual. Então, a depender do seu estilo, que geralmente é uma coisa muito pessoal para se descobrir. Tem gente que aprende da seguinte forma, fazendo. Então, o professor tem que falar, ele tem que escrever aquela palavra e tal. Então, os professores, os pedagogos têm que estar por dentro dessa questão, dessas habilidades de aprendizagem, para poder aplicar todas as habilidades na sala de aula, porque nós temos alunos diferentes com habilidades diferentes. Então, nesse caso, excelente. Ele é visual e utilizou-se da legenda para aprender novos vocabulários, novas estruturas, entendeu? O importante é que ele, além disso, ele buscou utilizar e buscou melhorar aquilo ali que ele estava aprendendo. Então, existem muitas pessoas que têm essa condição da autoaprendizagem, né? Isso é excelente, são poucos. Então, esses poucos que têm que pegar isso aí e ir embora. Ficam tocando de ouvido, mas é necessário observar as questões gramaticais, mesmo porque a legenda nem sempre ela traduz aquilo que foi falado. Sempre há uma interpretação relativa, não absoluta, mesmo porque é sempre, às vezes, uma mudança dos termos de trás para frente. Não, e tem muita coisa na língua inglesa que, se fosse traduzido ao pé da letra, não faria muito sentido para nós. Então, uma legenda, ela é uma adaptação de uma língua a outra, certo? Então, não vamos esperar nunca que seja exatamente aquilo que ele esteja falando que foi traduzido, porque isso aí seria facílimo fazer. Tá? Então, o trabalho do tradutor ali da legenda é justamente isso, adaptar aquela língua à nossa língua, porque nós temos uma pergunta em inglês. How old are you? Qual a sua idade? Se eu for traduzir, nunca vai dar qual a sua idade. Quão velho é você? Certo? E a gente diria qual a sua idade ou quantos anos você tem. Por exemplo, o verbo ter utilizado no português eu não posso jamais utilizar no inglês, porque para a língua inglesa nós não temos idade, nós somos determinada idade, porque a cada dia essa idade muda. Hoje eu sou 30 anos mais velho, mas amanhã eu vou ser 30 anos e um dia.
Então, para eles é mutável e o verbo ter é estático. Eu tenho isso e pronto. Então, essas adaptações é que a gente tem que estar aberto também para entender. E não querer fazer a tradução. E sempre a adaptação da língua. Você pensa de um jeito, mas fala de outro, é isso? E com o tempo, você vai... Isso vai acontecer naturalmente. Eu não vou mais ficar pensando como seria em português, entendeu? A gente já vai entrando com o tempo. Isso leva tempo. E de pessoa a pessoa. Eu não posso, o professor nenhum vai dizer para você, em 3 meses você vai estar pensando em inglês. Não existe isso, porque a sua condição é diferente da do outro. Tem gente que rapidinho começa, tem gente que demora anos a fazer isso. Certo? Então, isso é porque é uma questão fisiológica também. Né? É uma questão assim, que o nosso corpo que vai responder dentro do processo dele. O meu tempo é diferente do seu. Certo? É por isso que às vezes quando chegam os nossos clientes, que a gente vai conversar com eles e tal, eu indico a aula individual. Por quê? Porque naquela aula eu vou suprir mais a necessidade dele do que se ele estiver num grupo, que o grupo às vezes é mais rápido do que ele, ou então está mais lento do que ele. Então, se ele estiver no individual, ele vai conseguir se desenvolver melhor, eu vou conseguir focar mais na necessidade. Às vezes ele tem uma dificuldade de escutar, então a gente vai trabalhar isso. E no grupo, fica muito difícil de você conseguir focar em um problema. A memória é importante, mas será que ela é essencial? Ou há muito também de lógica, de um raciocínio? Como é que a gente pode analisar isso? Veja bem, estão todos interligados, tá? Porque a memória, de acordo com as pesquisas, é que vai fazer o quê? Você armazenar a informação e partes do cérebro vai ajudar você a trazer essa informação à tona. Então, o momento que você está aprendendo inglês, está estimulando o seu cérebro e estimula todas as partes do cérebro, não só a parte da memória. Senão você vai guardar e na hora de tirar. Existe uma outra parte do cérebro que tem essa função, que nós temos a massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta retém a informação. Então, se você estimula essa massa cinzenta, você vai ter condições de ter mais informações guardadas. E a massa branca, ela é responsável por pegar essa informação e trazer no momento certo. Ou seja, na hora de um raciocínio, eu tenho que pensar rápido do que é que eu vou dizer. Aí essa massa branca é que vai entrar em ação para trazer tudo isso à tona e você poder utilizar. Certo? Então, assim, a aprendizagem do idioma vai reforçar todos esses mecanismos no cérebro da gente. Existem muito mais benefícios do que as pessoas imaginam. Não é só botar no currículo que eu falo inglês. É tudo isso que faz na sua mente, essa transformação. Ela torna você uma pessoa mais aberta, mais para aceitar mais as coisas diferentes, né? Porque quando a gente estuda uma língua, a gente está estudando também a cultura daquela língua. Ou seja, agora eu conheço a minha e conheço a do outro. E agora eu tenho uma opção. Eu posso agir como brasileiro e posso agir como um inglês, por exemplo, nisso. Então, o meu cérebro ele tem mais opções para ir buscar mais informações, entendeu? E já foi comprovado através de fotografias do cérebro das pessoas bilíngues que o cérebro é completamente diferente das pessoas monolíngues. Ele desenvolve mais coisas no cérebro do que as pessoas monolíngues. Certo? Então, são N benefícios que a ciência já está se preocupando com isso. Então, se você for pesquisar, as maiores universidades do mundo fazem pesquisas sobre o estudo de idiomas, que eles chamam de bilinguismo. Então, os bilíngues estão à frente em tudo. Eles têm um poder de raciocínio mais rápido, eles têm um poder de concentração maior, tá? Porque estão exercitando o cérebro o tempo inteiro. E isso vem com todos os benefícios, né? O pouco que sei de espanhol, eu me sinto muito mais seguro que o próprio inglês. Eu sempre ouvi desde criança, com meu pai, músicas latinas. Isso me ajudou muito. Agora, com relação à música no inglês, e lembro-me da professora Luciana, do Lincoln Center, que foi uma das minhas professoras, e ela colocava aquelas músicas românticas gostosas, falando inglês, e dava realmente uma ajuda muito grande. As metodologias têm mudado, porque a gente vê também aí na televisão, principalmente TV a cabo, você que tem a net, vai ver sempre aí o inglês sendo divulgado com uma facilidade de aprendizado nas metodologias que eu nem sei se faz aquele milagre da cronologia tão rapidamente assim, num clique para se falar fluentemente inglês. Como estamos nas metodologias? Ainda se usa música? Ainda se usa o que é mais importante? Olha, o mais importante
ainda continua sendo o estudo de sala de aula, certo? Mas usa-se a música ainda? Usa-se. Tudo que vier da língua que você está estudando vai lhe beneficiar de alguma maneira. Tipo a música. A música nós utilizamos muito também para você conseguir identificar palavras que falada é de um jeito e cantada é de outro. Por exemplo, uma música sobre love. Se eu falar para você, eu vou falar love. Mas às vezes a música vai dizer love. E o aluno não consegue entender que era mesmo. Quando eu digo, não, essa palavra aqui é love, ele vai dizer, não é. Então a gente utiliza ló. Porque a música, ela tem ritmo, né? Ela tem aquela questão romântica e tal, então pode ser mais lento, pode ser mais rápido, pode juntar tudo e falar 3 palavras, você pensa que é uma. Então isso tudo também é o que a gente quer que o aluno tenha contato, essa junção. Por exemplo, existe but I, eles falam but I. Então é bom que ele entenda ali naquela música but I, para quando ele ouvir na vida real, aquilo ali não ser mais estranho para ele. Então a gente utiliza a música para isso, utiliza a música também para ver até erros gramaticais, porque tem a licença poética que permite que para que a música tenha sonoridade, ele pode mudar a questão gramatical. Né? A gente sabe quando aprende na gramática que eu digo I don't, he doesn't. Mas em muitas músicas você vai ver he don't, tá? Que seria um erro absurdo. Mas a música tem essa licença e para a gente mostrar para eles, veja, também você não precisa ser perfeito, você é um estrangeiro que está falando uma língua, então não deixe de falar porque você acha que vai falar errado. Esse deixar de falar porque está falando errado é o maior erro que você está cometendo. Então, o pouco inglês que você tenha, pode utilizar da maneira que venha na sua mente. Quanto mais você utilizar, mais você vai relaxar e vai querer utilizar mais. A gente vê alunos que terminam o livro 1, por exemplo, lá na escola. Com o livro 1, você consegue falar presente, passado e futuro. Eles morrem de medo de abrir a boca para falar. Entendeu? Então, essa questão... Essa insegurança é que realmente atrapalha a aprendizagem. E não o pouco conteúdo que você tenha. Certo? Eu fui há 2 anos para a Alemanha e eu estudei alemão faz tempo. E eu disse, não, eu não vou falar uma palavra de inglês com esses alemães. Eu quero utilizar o pouco alemão que eu tenho aqui e vou ver como é que eu me saio. Há alguma similitude entre o alemão e o inglês? Eu acho que são meio primos, assim, alguma coisa. Primos distantes, mas são meio, tem algumas sonoridades bem assim. É por causa do saxônico, né? É como tem alguma sonoridade com o latim, tem alguma sonoridade com o saxônico. Então as duas são saxônicas. Mas, assim, é muito distante o parentesco. A gente tem, por exemplo, a questão do inglês. O sotaque é muito mais forte, né? Né? Então, o tom alemão é mais forte, certo? E no inglês, por exemplo, a gente não conjuga verbos. Nós dizemos I go, you go, he goes, she goes, it goes, blá, blá, blá. E no alemão não, é como o português. Já vem do latim também, essa conjugação. Todos os verbos são diferentes. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. É assim o alemão. As preposições são mais difíceis porque o alemão trabalha dativo do latim. Dativo, acusativo, genitivo, essas coisas todas. Então, se criou essa questão do parentesco, mas ele é muito distante. Na prática, você vai ver que ele é bem distante. Um dos grandes segredos para se aprender qualquer coisa é um bom professor. E eu percebo aqui, toda vez que eu tenho a honra de falar com o Valber, eu me sinto diante de uma pessoa que tem realmente convicção daquilo que faz com amor. Quando a gente faz com amor, como a gente faz aqui a TV Mar, a coisa flui, fica legal, fica gostosa para mim, para quem está assistindo. Imagina uma sala de aula. O aprendizado com um professor que não é vocacionado, sinceramente, é um Deus nos acuda, ninguém aprende, se aprende pouca coisa, ou o esforço vai mais do aluno. Mas quando a gente tem uma fluência, esse detalhe, essas coisas, essas filigranas que ele traz, eu imagino que maravilha de aprendizado. Chega a dar vontade de ir para a sala de aula com ele. Agora, me diga uma coisa, as metodologias hoje diminuíram, diante também de cada professor com a sua competência de lecionar, diminuiu aquele tempo enorme para se falar uma língua, ia-se para as chamadas culturas, os cursos de 4, 5 anos. É necessário para se chegar a pelo menos ter um inglês para o dia a dia, para entrar e sair no país, para fazer um negócio que não seja o clássico da coisa, ou seja, falar fluentemente, escrever. Como é que hoje se encontra essa programação didática?
objetiva, como tudo na vida hoje deve ser objetivo. O próprio inglês é objetivo. Eu vejo, eu sinto que a língua inglesa, diferentemente do português e outras línguas mais rebuscadas, ela é de uma objetividade maravilhosa. Com a palavra você sai falando muita coisa, diferentemente do nosso, que aqui tem para uma palavra 1000 palavras. E aí, para quem vai aprender português lá de fora para cá, eu imagino, essa questão da metodologia, da objetividade, da tecnologia, dos gravadores, enfim, do material didático, como é essa alavanca aí? Melhora o aprendizado? O que realmente está acontecendo hoje em dia é que a junção das metodologias com a tecnologia fez com que o aluno tivesse muito mais contato com os idiomas e isso vai reduzindo o tempo para você dizer assim, estou seguro hoje para me comunicar em inglês. Por quê? Porque ele tem mais acesso à língua inglesa, através dos aplicativos, através da internet, onde ele pode assistir muitas coisas em inglês que antigamente isso não existia. Ou seja, a prática dele, esta classe antigamente, era muito pouca e hoje é muito alto. Esse nível de prática externa. E essa prática ajuda muito, porque você sabe que só a sala de aula não vai resolver o problema. Você tem que ter uma certa prática externa, que é justamente quando a gente passa uma tarefa para você fazer. Aquilo ali, aquele contato com a língua que você possa ter no dia a dia, vai ajudar o seu cérebro a cada vez mais aceitar mais aquele idioma. E isso vai facilitando, ele vai relaxando, ele vai achando que aquilo ali é normal. Então, se é normal, vamos embora. Certo? Então, as metodologias se adequaram às tecnologias de hoje. Então, isso faz com que o tempo realmente reduza. Por exemplo, os nossos alunos indo 2 horas por semana na escola, em 3 anos ele termina o curso. Quando eles optam por uma vez por semana, 2 horas, certo? Mas isso requer trabalho extra classe. Ou seja, o professor vai todo dia dizer, olha, você vai ter essa atividade X, Y, Z. Não faça tudo num dia só. Eu quero que você, na terça, faça essa atividade, na quarta essa, na quinta essa. Por quê? Porque eu quero que o seu cérebro diariamente tenha contato com o idioma, certo? Até que isso vai se tornando sua rotina. O idioma tem que fazer parte da sua rotina. Não é aquela coisa que fui para o inglês, jogo o livro lá, na próxima segunda é que eu pego o livro novamente. Isso aí vai atrapalhar muito o seu aprendizagem. Mas se você foi para o inglês hoje, então deixe para amanhã você ler uma página de um texto em inglês. No outro dia, faça uma atividade. No outro, veja um vídeo na internet. Para que todo dia o seu cérebro tenha esse contato. Então, isso sim é o que modifica, é o que traz uma aprendizagem mais efetiva. Para você que está nos assistindo, eu tenho uma sede. Se eu pudesse, falaria todos os idiomas do mundo. Eu tenho essa ansiedade. Ainda bem que quando eu viajo, saio do Brasil, meu espanhol vai. Quando falo espanhol, entro com um pouco do meu pobre inglês. Mas eu jurei a mim que, além de aprender inglês, vou aprender música também. E esse caminho aqui, tá com esse cara. Eu sinto firmeza nele. E não se preocupe, a qualquer momento estarei ali batendo sua porta para dar uma burilada no meu pobre inglês. Eu não quero ser um catedrático ninguém, mas pelo menos não passar vergonha por onde passar por aí, quando alguém, por gentileza, me chamar para falar inglês e eu estar com uma certa fluência. E seguro ali, pelo menos dentro dos padrões e os limites necessários. Você está aí nos assistindo, com certeza tem essa mesma vontade de aprender, e não aprender pouco, e vai para aprender muito, aprender bem, falar fluentemente, dominar o idioma, e esse cara aqui garante. Eu tenho certeza que você não será mais o mesmo no seu inglês depois que tiver esse contato com o meu querido amigo professor Valber Lima. Valber, dá as coordenadas. Eu teria muita coisa mais para perguntar a ele, a gente conversar aqui, mas dê as coordenadas para aqueles que nos assistem, falando aí diretamente para o seu futuro aluno, como fazer para chegar até você e ter a certeza de que vai realizar o sonho ou a necessidade de ampliar conhecimentos e até profissionalmente falar seguramente o inglês. Pois é, então, a primeira coisa que eu quero dizer é, independe da sua idade. Vá, se você quer aprender o idioma, corra atrás, porque a idade não pode ser colocada como obstáculo.
tá? Então, nos procure, nós trabalhamos ali no Harmony Trade Center, na sala 723, e lá a gente vai entrevistar você, vai analisar como é o seu estilo de aprendizagem, qual é o seu objetivo com a língua, para poder direcionar você ao curso mais adequado. Então, estamos lá prontos para lhe receber e atender às suas necessidades, a realizar esse sonho de falar uma língua que é de muitos ainda, que ficam guardando, achando que não tem condições. Mas todos têm, já foi comprovado que não importa 70 anos, 80, você vai aprender uma língua e é bom para o seu cérebro exercitar isso tudo. Então, nos procure lá no Harmony Trade Center, sala 723. Facinho, facinho, facinho. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltaremos ao vivo com o Vitor Araújo e outras informações importantes para você aqui na sua TV Mar, em A Vez do Povo. Eu volto já. João, que frio da